Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer a comissão organizadora pelo convite. É uma honra e eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje conversando com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana, sou aluna egressa do programa de pós-graduação em patologia da UFMG e atualmente estou como professora na Universidade Federal de Alagoas, do campus Arapiraca. Bom, vim então hoje para conversar um pouquinho com vocês. Vou fazer um breve relato sobre a minha formação acadêmica, falar um pouquinho dos desafios, dos aprendizados, tanto dessa trajetória como os desafios atuais, como professora e como pesquisadora. E já deixo aí algumas palavras para que a gente possa refletir um pouquinho sobre elas, que são aprendizados ao longo dessa trajetória e atualmente ainda, na minha atuação, e que eu acho que elas seguem ao longo de toda a nossa profissão. Bom, primeiramente, então, minha trajetória, ela começa lá em Juiz de Fora, quando eu fiz a minha formação na graduação. Formei em Ciências Biológicas pela UFJF. O curso de Ciências Biológicas na UFJF é um curso de bacharelado e licenciatura. Então, durante o curso de graduação, eu tive a oportunidade, foi quando eu tive o primeiro contato com a pesquisa, com o laboratório de pesquisa, com experimentação animal. E por ser também um curso de licenciatura, foi quando eu também tive a oportunidade de ter o contato com essa formação pedagógica. Então, realizei estágios em escola, ensino fundamental, ensino médio. E, ao longo da graduação, fui percebendo que a profissão de pesquisador, ela requer que a gente continue a formação, após essa formação acadêmica, essa formação na graduação, que a gente continue uma pós-graduação para que a gente consiga desenvolver essa profissão. E aí, já no final da graduação, eu fui pesquisando sobre os programas de pós-graduação. Foi quando eu tive a oportunidade de iniciar o mestrado em 2011 no programa de Biologia Celular, também da UFMG. Durante o mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar em colaboração com a Universidade Federal de São João del Rei, campus Divinópolis, num trabalho em conjunto sobre cicatrização de feridas com modelo animal, em camundongo, aumentando aí minha experiência na pesquisa, e logo depois eu dei seguimento a essa formação acadêmica com o doutorado no programa de pós-graduação em patologia. Já no doutorado, eu segui com a linha de pesquisa na área de inflamação, regeneração. Tive a oportunidade de trabalhar com modelo experimental em diabetes. Recebi a colaboração de muitos colegas, de muitos professores, muitos laboratórios, para que o projeto se desenvolvesse. E tive a oportunidade de colaborar também com o projeto de alguns colegas. E aí, citei essa questão da colaboração, que é um dos pontos que eu acho que é importante a gente falar aqui, da importância da colaboração. Então, todos os projetos que eu desenvolvi durante esse período, eles só foram possíveis porque tiveram a colaboração de várias pessoas, de vários laboratórios, pesquisadores, colegas, alunos de pós-graduação, que permitiram que os experimentos, que os estudos se desenvolvessem. Então, eu queria deixar esse ponto, a colaboração, uma ação muito importante aí dentro da nossa área de pesquisador e também como professor. Bom, essas diferentes áreas, durante a minha formação acadêmica, ter mudado de programa do mestrado para o doutorado, acho que isso agregou muito na minha formação. Foi possível abranger áreas diferentes, isso ajuda na minha atuação hoje. Então, foi um ponto importante,
é a gente ter essa amplitude, né, de áreas. Isso hoje agrega muito, porque hoje o multidisciplinar ele está muito presente. E a própria patologia, né, a patologia geral, ela demanda conhecimento em várias outras áreas, né, sub-áreas. A gente precisa entender um pouco de bioquímica, de biologia celular, de imuno, né? Então ela já tem essa função de agregar também outras disciplinas. Bom, ao longo dessa formação, né, durante a pós-graduação, né, durante o doutoramento, essa relação pesquisa e docência ela foi se fazendo mais forte, né? Eu fui tendo essa percepção de que a docência anda muito junto com a pesquisa, né? Foi um outro aprendizado importante. E a partir dessa percepção, né, eu fui buscando entender como que era essa atuação, né, tentando acompanhar, fiz o acompanhamento das aulas da minha orientadora durante todo o doutorado, fiz o estágio em docência, né, que é ofertado, né, pelo programa de patologia, para poder ter essa vivência na docência, né? Tive a oportunidade de lecionar em instituição particular. Isso foi muito importante para a minha formação. Daí é outro ponto que eu deixo aí como aprendizado, né? A maior parte, se a gente for, né, parar para pensar, a maioria dos pesquisadores no Brasil, eles estão numa universidade federal como docentes, né, e realizam junto a função de pesquisador, que é uma das demandas dos professores universitários, né, das universidades federais. E aí a gente precisa conhecer essa área, né, da docência, mesmo que a nossa ideia inicial seja primeiramente pesquisador, a gente precisa conhecer a área da docência, né, e saber se esse é um campo, se eu me adapto, né, se eu tenho domínio nessa área, desenvolver o domínio nessa área é importante. Existem instituições, né, de pesquisa, como o INCA, como a Fiocruz, né, que são possibilidades também para quem quer focar apenas em pesquisa. Mas mesmo nessas instituições, né, existe a presença do ensino, né, existem programas de pós-graduação que vai demandar a docência. Então, isso é um outro ponto importante, né? E isso aumenta mais a experiência, né, durante a sua formação. E com essa visão, né, de querer me tornar uma pesquisadora, né, atuar como pesquisadora, na verdade, né, porque o processo de formação ele já estava acontecendo, e me tornar, né, docente foi uma área que eu me identifiquei muito. Eu já fui, né, durante o final do doutorado, né, pesquisando sobre concursos, fui treinando, né, participando de alguns concursos da área, até que eu tive a oportunidade, quando eu já tinha terminado, né, defendido o doutorado, de fazer o concurso para a Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. E foi quando eu passei, né, e vim, mudei de estado e vim trabalhar no campus de Arapiraca. Arapiraca é a segunda maior cidade do estado de Alagoas, né, ela está na região agreste, entre o litoral e o sertão. E o campus aqui de Arapiraca, da UFAL, ele é muito importante para a região, né? Mais de 80% dos alunos são das cidades próximas, são das comunidades rurais aqui próximas, que são estudantes que não teriam condições de ir estudar na capital, né, em Maceió. E aí a gente tem algumas particularidades, né, e surge, primeiramente, alguns desafios, como docente universitário, né, em qualquer universidade, e alguns desafios próprios, né, de um campus do interior. Então, um dos desafios foram a questão da gente, a organização aqui do campus não é em departamentos, né? Então, eu entrei como professora de um curso, né? Então, eu sou docente do curso de enfermagem. E aí a demanda de ensino, né, ela passa a ser muito grande. Existe um déficit de professores muito grande. Então, eu tive uma demanda de outras disciplinas que não necessariamente a área de patologia geral, né, que eu precisei dar conta.
além de outras realidades do curso, de metodologias, né, que foram novas e que eu precisei me adaptar. Bom, então, de forma geral, né, como eu já iniciei, os desafios do professor em uma universidade federal, né, ele requer muito mais que o ensino. Então, a gente precisa trabalhar no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão, né? Eu coloquei aí para a gente lembrar que ele não é tratado, né, nos 3 eixos, nos 3 pilares principais, mas é um ponto que demanda muito dos professores dentro das universidades, né? Então, a gente precisa estar em todas essas áreas, né, não somente no ensino. Então, isso já é um desafio muito grande. Quando a gente está, né, falando agora da minha experiência aqui num campus do interior, a gente apresenta outros desafios ainda, né, que vão abranger todos esses campos. Então, no ensino, né, a gente tem uma demanda maior, porque são poucos professores, né, para muitos alunos. Então, a gente precisa, né, ter uma demanda de disciplinas diferentes, que não necessariamente a sua área específica do concurso. E foi um desafio que eu consegui né, abraçar pela minha formação, né? Então, a minha formação multidisciplinar me ajudou muito, né, para adaptar, né, a essa nova realidade. Outra questão importante, né, é o local. Então, assim, cada universidade vai estar inserida em um contexto diferente, uma localidade que vai ter um contexto diferente, que isso é muito importante na atuação da universidade, né? Então, a gente tem uma realidade diferente de discentes, como eu já coloquei, são alunos de comunidades rurais, de cidades próximas, que dependem de transporte da prefeitura, que dependem muitas vezes de recursos de auxílio da universidade para continuar estudando, né? Porque estão deixando de trabalhar com os familiares para poder estudar. A realidade da região, né? Existem várias demandas que necessita que a universidade atue em projetos de extensão, né? Que dê uma devolutiva para a sociedade em vários sentidos, não só na saúde, como na parte estrutural, né? Na parte educativa. Então, a universidade, ela precisa responder, né, ter essa devolutiva maior para a sociedade, essa resposta para que ela mostre o papel dela onde ela está localizada. Então, a gente tem muito essa demanda aqui, né, de projetos de extensão, porque a gente enxerga a necessidade, né, da sociedade em relação a isso. Outro ponto importante que foi um desafio, né, a questão da mudança de matriz. Então, né, nesse pouco tempo que eu estou aqui, é um período que o curso de enfermagem está passando por uma atualização da matriz, e isso demandou muito dos professores. Então, foi também um desafio, está sendo um aprendizado, porque a gente está aplicando novas metodologias, novas formas de ensino, né, que eu ainda não tinha tido contato, e aí a gente continua numa formação, né, está sendo cada vez mais novos aprendizados. Em relação à pesquisa, o campus aqui ainda está em crescimento, se desenvolvendo. Eu, particularmente, precisei me adaptar um pouco, como aqui ainda não tem um biotério funcionando, eu precisei me adaptar, né? E aí a minha linha de pesquisa dentro da experimentação animal, né, está em stand-by por enquanto, e venho desenvolvendo algumas pesquisas junto com pacientes diabéticos, colaborando com projetos na área de câncer, na área de citotoxicidade, aproveitando, né, as oportunidades e me adaptando. Na gestão, eu estou como representante docente do colegiado e do UNDE, contribuindo para o curso no qual eu leciono. E, enfim, perante todos esses desafios, né, nesses diversos campos de ensino, pesquisa, extensão, gestão, fica uma palavra, né, que é a resiliência. Essa necessidade de adaptar a novos contextos,
ela está presente na nossa profissão, tanto como professor como pesquisador. Então, são esses desafios que fazem com que a gente continue nesse processo de formação, né, nesse aprendizado constante. E aí eu volto com aquelas 4 palavras que, para mim, resumem muito a nossa formação, a nossa atuação como docente, como pesquisador. Por quê? Porque é preciso ter coragem, o medo ele sempre vai existir ao novo, a gente precisa de colaboração, né? Ninguém trabalha sozinho, resiliência, então a gente precisa se adaptar a novos contextos, a novas realidades, e por último a ética, né? Que na verdade resume várias outras ações, né? Respeito, empatia, discernimento, que vão aí conduzir para que a gente consiga, né, exercer de fato a nossa profissão. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço novamente a participação, foi muito bom estar com vocês.